Obrigada, senhores. E agora Tássia Sena vai nos mostrar mais uma pergunta enviada pelo Twitter. Pergunta enviada pela hashtag Gazeta Estadão JP. A próxima pergunta. Qual a proposta dos candidatos para a diminuição da população carcerária e também para que os presídios, ao contrário de serem as chamadas escolas do crime, tenham de fato a função de ressocializar os presos? Quem vai responder a esta questão é o candidato Paulo Scaff, Maria Lídia. Muito bem, Paulo Scaff. 1 minuto e meio. Quem não comentou ainda foi o Rodrigo e o Marcelo, é isso? Você está escolhendo o candidato? Eu não ouvi, por favor. Escolher um candidato, né? Quem ainda não comentou? Você já comentou. Então, o Rodrigo comenta. Rodrigo Tavares, muito bem, para comentar. Então, sua resposta, Paulo Scaff. Lamentavelmente, reduzir os 240, 230 mil presos que nós temos hoje, no curto prazo não vai ser possível, não. Pelo contrário, vai ser necessário até mais penitenciárias, lamentavelmente, porque nós temos que endurecer em São Paulo, endurecer a lei federal. Quem for condenado a 10 anos tem que cumprir 10 anos, não é ficar 1 ano, 2 anos e sair. Então, nesse sentido, lamentavelmente, nós vamos precisar até de mais presídios. Agora, para haver uma recuperação, como presidente do Senai, já fizemos cursos técnicos, tanto para egresso de penitenciária como nas penitenciárias. O que eu farei é isso, as ETECs farão cursos nas penitenciárias. O preso também precisa trabalhar. As novas penitenciárias têm que ter essa condição para que ajude no seu custeio. Então, isto é importante, dar condição de educação, de formação profissional, enfim, para dar uma oportunidade e principalmente quando cumprir a pena. Como já disse, fiz isso. Fizemos cursos do Senai encaminhando para a construção civil aqueles egressos da penitenciária, aqueles que já tinham cumprido sua pena. Então, nós vamos tentar a recuperação, mas, no curto prazo, lamentavelmente, muito difícil reduzir a população carcerária, porque a situação caótica que está a segurança pública em São Paulo, no curto prazo, não vai haver redução de presos, não. Rodrigo Tavares, 30 segundos para o comentário. Paulo Scaff, eu acredito que nós temos que, inicialmente, separar os presos pelo seu grau de periculosidade, porque muitas vezes entra lá um ladrão de galinha e sai um assaltante de banco. Então, nós temos que separar os presos pelo seu grau de periculosidade. A outra questão é o ofício. Nós temos que fazer o preso trabalhar e, com isso, claro, pagar as suas dívidas e gerar renda, aprendendo assim uma profissão, para que ele não retorne novamente a esse sistema carcerário. Paulo Scaff, 30 segundos. E eu repito aqui o que já disse, é fundamental retomar os presídios. O governo tem que retomar os presídios. Quem tem que controlar os presídios de São Paulo é o governo, não o crime organizado. E nesse sentido, se for vontade de Deus, decisão do eleitor de São Paulo, for eleito governador, a segurança pública em São Paulo vai mudar muito. As pessoas vão ter segurança de verdade.